Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui de volta com vocês, nosso curso de gramática. Estamos vendo sintaxe, os termos da oração, vamos dar continuidade vendo os termos integrantes. Então acompanha comigo aqui bonitinho para a gente entender tudo isso daqui direitinho. Olha só, vamos falar sobre objeto indireto. Lembrando, qual que é a diferença do indireto para o direto? O indireto é sempre um termo preposicionado, é isso que o torna assim, não é não? Olha só. O que ele faz? Óbvio, completa o sentido de um verbo transitivo indireto e pede preposição. Veja, quem prefere, não é a mesma coisa? Eu digo assim, ó. Quem prefere uma coisa, ou melhor, prefere algo, tá difícil, a algo. Perceba que esse verbo, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Ele pede tanto o objeto direto, quanto um preposicionado, que é o quê? O nosso objeto indireto, tá? Veja, isto, fala assim, ó, ela prefere rosas. Esse daqui é verbo transitivo direto e indireto. Esse é objeto direto, esse é objeto indireto. Olha a preposição aqui. Ó. O que ele fez aqui? Lembrem-se, ele utilizou o pronome. Isto lhe pertence. Então, o que nós temos? Se pertence, pertence a alguém. Tá bom? Quem é esse alguém? É o lhe. Então, aqui o nosso objeto indireto é representado pelo pronome oblíquo, tá? O lhe sempre será assim. Veja, também pode ter mais de um núcleo. Quem gosta, gosta de laranja e maçã. Então, eu tenho meu objeto indireto, aqui é o verbo transitivo indireto, esse daqui é só indireto, só que eu tenho laranja como núcleo, maçã como núcleo, com dois núcleos, tá? Vejam, ele sempre é o motivo da ação. Quem necessita de algo, olha só, do seu comparecimento. Ou então aqui, veja, preciso, quem precisa de amor, precisa de carinho. Então vejam o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei dois núcleos, esse é meu verbo transitivo indireto, e aqui nós temos o quê? O objeto indireto com dois núcleos. Esse é um núcleo, esse é outro núcleo, tá bom? E, obviamente, eu posso também, olha só, a partir do meu verbo necessitar, ter uma oração inteirinha, que é o quê? A nossa oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Lembrando sempre que a oração, lógico que eu vou precisar de um verbo, ela pode substituir qualquer termo substantivo que tenha como núcleo um substantivo, tá? Então, por isso que ela é uma oração subordinada substantiva. Como esse termo é preposicionado e vem completando o nosso verbo, nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. É como se eu dissesse oração sujeito, oração objeto direto, oração objeto indireto. Simples assim, não tem muito o que fazer. Pessoal, complemento nominal. O que é o complemento nominal? Primeiro, ele completa o sentido de um nome, tá? Que pode ser o advérbio, o adjetivo ou o próprio substantivo abstrato, tá? É sempre uma estrutura paciente, tá? E pode ser representado por uma oração. Então vamos ver primeiro. Ele agiu contrariamente. É um termo preposicionado que está aqui. Agora, o que eu quero explicar para vocês? Que sempre o complemento nominal, é o alvo do nome. Então vejam, a lei, ele agiu contrariamente a quem? A lei. Então a lei é o alvo da contrariedade. Ó,
O alvo da contrariedade. Mesma coisa, ó, estou feliz. Quem está feliz, mas está feliz com o seu comparecimento. O seu comparecimento, é termo preposicionado, é o alvo da felicidade. Veja, tenho necessidade. Necessidade é o substantivo. Quem tem necessidade de algo. Perceba que sua ajuda é o alvo da necessidade. Opa. É o alvo. Então vejam. É isso que acontece. E o mesmo se eu tiver uma oração, não é, minha gente? Está aqui, ó. A minha necessidade é a mesma. Esse daqui, a oração, é o alvo. Então o que eu tenho? É uma oração objeto indireto ou chamada de oração subordinada substantiva. Opa, perdão, não é objetiva direta, né? Falei besteira. É completiva nominal. Então todos esses aqui, ó, vou até mudar a cor da minha caneta, são o quê? Complemento nominal, complemento nominal, complemento nominal. Termo sempre preposicionado, veja só, termo sempre preposicionado. Tá claro? Esse é o nosso complemento nominal. Deixa eu voltar para minha canetinha vermelha para dar sequência à nossa estrutura. E o que é o agente da passiva? Quando nós falamos sobre a transposição de vozes, nós falamos o seguinte, que na voz ativa, o nosso sujeito, olha aqui, ó, João comprou aquelas flores. Quem comprou as flores? João, tá? Então, João é o nosso sujeito. Agora, quando eu faço a transposição para a voz passiva, olha só, aquelas flores é o meu novo sujeito. Foram compradas, né? Verbo auxiliar mais verbo principal. No particípio, mais o nosso agente da passiva. Quem que é o agente da passiva? É quem age na oração. Só que ele perdeu a função do sujeito, tanto que ele agora é preposicionado. João comprou aquelas flores foram compradas por João. Agente da passiva é o termo que era sujeito na voz ativa e agora tornou-se o quê? Agente, continua agindo na oração, mas não é mais o sujeito. E os termos acessórios? O que são termos acessórios? São aqueles que podem ou não aparecer, tá? Podem ou não aparecer. O que é interessante saber sobre o adjunto adnominal? Veja, o adjunto adnominal é um termo que se liga a uma palavra substantiva sem a presença ou intermédio de um verbo. Então, tudo aquilo que se liga ao substantivo sem a interferência de um verbo, tá? Sem a interferência de um verbo, é o nosso adjunto adnominal. A gente diz que são o quê? Características, qualificador. Ela determina a qualidade ou caracteriza o substantivo, tá? Concreto ou abstrato, tá? Quando for termo agente. Então, vejam, aqui é termo agente, não é termo paciente. Representado, portanto, a sintaxe por palavras adjetivas, tá? Ou seja, o artigo, o adjetivo, o numeral, tá? O adjetivo apareceu duas vezes aqui, olha só. Vamos tirar ele daqui. O pronome adjetivo e a locução adjetiva. Ou seja, todo mundo que se ligar
a uma palavra substantiva sem a ação de um verbo, ou seja, artigo adjetivo, numeral, pronome e locução adjetiva, serão o quê? Adjuntos adnominais. Tá? E pode, logicamente, ser representado por uma oração, só que agora a nossa oração será adjetiva. Então, olha só. Os meus 2 velhos soldadinhos de chumbo foram comprados pela minha mãe. Perceba uma coisa, que aqui soldadinho é o nosso núcleo, tá? Vejam que eles são velhos, que eles são 2, que eles são meus, que eles são os, que eles são de chumbo. Nenhum desses foi ligado pelo verbo, tá? Olha só, comprados, foram comprados, é a nossa ação, tá bom? Foram comprados. Pronto, acabou. Alguém comprou, foram comprados. Minha mãe comprou os 2 velhos soldadinhos de chumbo, os 2 velhos soldadinhos de chumbo foram comprados. Mas veja que aqui, ó, mãe é o núcleo. Quem que eu estou falando? É a mãe e minha mãe. Então, todos esses termos são adjuntos adnominais, tá? São adjuntos adnominais. É isso que é importante a gente saber dentro desse contexto. Eu vou tossir mais uma vez. Às vezes não dá para salvar, né? Às vezes não dá para salvar. Vai ficar minha tossezinha para a posteridade. Tá? Então veja, a mesma coisa. Os verdadeiros sentimentos. Tá? Então vejam, do que eu estou falando? Dos sentimentos. O que eu sei? Que eles são verdadeiros, são os sentimentos, eles são da humanidade. São adjuntos adnominais. Tá? Deixa eu mudar a cor aqui, que é para poder caracterizar. Ó. Adjunto adnominal, adjunto adnominal, adjunto adnominal, adjunto adnominal. Esse meu A é adjunto adnominal e o minha adjunto adnominal também. Ó. Adjunto adnominal, adjunto adnominal. Tudo ligado aos sentimentos. Aqui eu tenho uma locução, não faz mal, é adjunto adnominal. Tá? Aqui eu não tenho alma. Então eu tenho meu azinho. Vamos fazer assim, ó, vou grifar alma. É a alma e das pessoas. Tá? Perceba que os dois são adjuntos adnominais. Tá, ó. Os rapazes. Tá aqui. Concorda que eu posso dizer os rapazes? E aqui eu poderia simplesmente dizer que estudavam. Eu poderia fazer assim, ó. Que estudavam bastante. Eu poderia substituir por estudiosos. Então eu teria aqui adjunto adnominal. Mas como eu tenho uma oração, tá? Eu tenho uma oração adjetiva. Então vejam só, é disso que ele está falando. Ó, este é o motivo por que intercedi. Então aqui é minha preposição, aqui é a minha oração subordinada adjetiva. Tá? São termos presentes, termos que fazem parte dessa estrutura. Importante lembrar que eu tenho o adjunto adnominal como uma palavra, artigo, adjetivo, numeral, pronome e locução adjetiva, tá? Ou então eu tenho uma oração adjetiva. É uma oração que equivale ao adjetivo, porque ela é como se fosse uma palavra adjetiva. Ela se liga a essa estrutura dessa maneira, tá bom? Então são o quê? São termos acessórios. Ser um acessório significa, na verdade, ter uma capacidade, uma competência que eu lanço mão quando eu quero, quando eu preciso. Tá bom? Minha gente, até o nosso próximo.